Olá, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o nosso podcast de futebol no YouTube, que é um apoio de FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na FibraTour é possível reduzir em até 30% os custos de sua viagem no corporativo. Para quem não assistiu a semana passada, a gente está batendo um papo aqui com o jornalista Renato Igor, da NSC, e é um papo que tá demais, né? Agora a gente pega carona no episódio da semana passada, segue batendo papo, professor Carlos Eduardo Falkowski ao meu lado, Rodrigo Titerix, o presidente, e o nosso convidado, Renato Igor. Mais uma vez, obrigado, Renato, pela presença, pelas histórias aí que a gente está compartilhando, e vamos seguir. Quem não assistiu o programa da semana passada, mais do que recomendado, histórias muito saborosas. Vamos continuar aqui. Manda bala. Presidente, tem um assunto para abordar com o Renato. Eu tenho? Tem, presidente. Deixa eu tenho uma assunto para abordar comigo. Boa, Renato. Você que é um produtor de qualidade. O cara trabalhou em rádio, não pode dar vácuo, não. Não, tem um cara lá que já falecido que eu adorava, cara. Depois vocês podem pesquisar. Que faleceu já, que é Cláudio Cabral. Famosíssimo. Esse cara é maravilhoso. Cara. Frasista de marca maior, frasista, ele tinha uma fala lenta, mas raciocínio rápido. E diziam que ele falava demais. Aí quando alguém o questionava, ele dizia assim, mas não pode ter branco no rádio. Os caras param de falar, eu sou obrigado a falar, pô, foi o que aconteceu agora. Exato, não pode. Não, é o seguinte, teve uma história uma vez, cara, que teve um jogo, Avaí e Remo, no Baenão. Tu foi? Eu fui nesse jogo. Estádio horroroso. Cara, o estádio horroroso. De Belém, que me desculpe, mas não, era uma melhorada, não, até recentemente vi jogos. Estádio horroroso, estádio acanhado, né? Estádio acanhado. Eu já acho bacana, e ele tem um tobogã o atrás Renato, do gol, se né? o Renato não viu, eu só queria dizer que esse meu amigo aqui, ele gosta desse tipo de estádio. Qual foi o jogo que ele viu? Não, de novo. Pela 80ª Quero que vez. Ele foi assistir o jogo em Arco Verde, Pernambuco, Isso, Flamengo de Arco Verde e Petrolina, que já foi citado pela segunda no programa divisão anterior. Coisa linda. De Pernambuco. Tu assistisse o Sport e Petrolina, né? Que o cara perdeu o gol. É na TV, né? Então, Perfeito. Petrolina. Ele foi ao estádio assistir. Não. Vamos deixar o Renato No contar a mês de história. férias, comemorando o aniversário de 50 anos. Ninguém merece. Né? Vamos que vamos pro Baenão. Cara, o Avaí perdeu esse jogo, se eu não estou enganado, por tipo 6-1 ou 5-1. Eu me lembro da torcida Lembra do disso, Figueirense, fazia piada que remava. remava. Cara? Eu lembro. Jogo foi uma goleada. Pesadíssima, né? Perfeito. O técnico do Avaí era o Cuca. Olha aí, o Alex Stival. Um cara legal pra Preparador caramba, físico, cara. meu falecido amigo Pantera, provavelmente. Pantera, gente boa. Com saudade, Pantera. Gente boa. É demais, um cara muito legal mesmo. E aí o Cuca também é um cara bacana, um cara simples, assim, um cara legal. Teve um episódio que eu achei, assim, cara, muito engraçado. Nunca tinha acontecido isso. O Avaí tava perdendo o jogo. A virada do intervalo, assim, já era algo como... Já devia estar uns 3-0, assim, pro Remo, né? E aí eu tô ali, cara, pegando os jogadores do Avaí, né? Cabisbaixos e tal. Aí o Cuca, o último a passar, antes de eu fazer pergunta, ele chegou pra mim e disse assim, vem cá, tu acha que tem que mexer? Boa! Eu nunca tinha acontecido isso. E aí, a E quem tu respondeu? Não, eu falei assim, quem tem que saber é tu. Claro, né? Não vou me comprometer aqui, né? Perguntou, tu acha que tem que mexer? Boa. E aí aconteceu um outro episódio, cara, que foi o seguinte... não vou citar o nome do jogador, né? Pra preservar os familiares. Eu não sei nem se tá tudo vivo bem, ainda, isso, não sei. Em off, tu diz pra gente. Cara, aí o seguinte, depois do jogo, que quem volta do Nordeste depois do jogo, do Norte, né? Os voos são de madrugada, 5 da manhã. E sempre fazendo conexão normalmente em Brasília. Né? E aí o seguinte, cara, e era no dia seguinte, não tinha um dia a mais. Então, a ideia era nem dormir. Tipo, chegamos no hotel lá, 1 da manhã... E aí ficamos na piscina, ali, comia um peixinho, alguma coisinha. Me lembro disso, cara. A turma ficou no peixinho, ali na piscina, bebendo um pouquinho e tal. E depois era... Arruma a mala e vai ao aeroporto. 3 da manhã vai pro aeroporto e vai embora. Cara, tinha um jogador do Avaí que tinha problemas com alcoolemia.
Explica pra nossa audiência o que é alcoolemia, Renato. Porque eu conheço alcoolismo, né? Mas agora... tinha um jogador que tinha um problema com álcool, né? Que bebia, né? Tinha um jogador que tinha... é o nome mais Nutella para alcoolismo. É o correto, o não. cara tinha... O cara tinha dependência de álcool, né? Eu vou citar um jogador, deve ser o Regis, né? Eu não vou... Ok, o Renato eu lembro daqui fora eu não sei qual é o estádio. Não sei se está. Não sei qual é. Não, eu já entendi que ele não vai dizer. Eu não vou dizer, mas qualquer responsabilidade não reflete a opinião do podcast e a do professor. É o seguinte, vamos lá. Cara, aí o seguinte, aí a gente tava ali na piscina e tal, o Cuca tava lá, e tava o supervisor era o Vilmar Rainer, lembra? Lembro. Era o supervisor do Avaí. Cara bacana também. E aí, cara, eu tava já pensando no noticiário do dia seguinte, o clima tava pesado e tal. Goleada. Já sabendo do problema, do histórico desse jogador. Quando eu tava voltando, a gente é o último a chegar, né? O Avaí já tinha chegado e a gente tava encerrando, puxar fio, aquela coisa toda. Tava voltando pro hotel. Ele tava saindo. Ele tava atravessando a rua do hotel em direção a um boteco. Aí eu cheguei lá na piscina e perguntei, vem cá, onde é que anda o fulano? E aí, onde é que anda o fulano? E aí assim, é pra estar no quarto dormindo. E aí eu, pois mas acho que não tá não. Já entreguei o cara. Cara, aí o clima, sabe? Pergunta jornalisticamente no boletim do dia seguinte, tu não te lembras do que tu falou? Cara, não lembro, cara. Mas não tocou no assunto. Não tocasse... Não lembro. Te juro que eu não... Te juro, não tô fazendo média. Não lembro o que eu falei, porque não lembro o que eu falei. É difícil tu entregar no ar, né? Uma situação dessas é impossível. No máximo, se eu fosse tratar hoje, com a cabeça de hoje, se eu fosse tratar, o jogador tal... recebeu uma punição se houvesse uma decisão do clube, né? Claro. Não vai ser eu que eu vou dizer que o jogador... Sim, vai referendar uma punição. Jogador porque eu vi isso acontecer. Até porque o cara pode ter ido comprar uma bala, Marlboro, um chocolate, um house. Ou então um imã de geladeira, né? De lembrança. Imã de... Boa, presidente. Imã de geladeira. Eu, como advogado, eu com umas sugestões assim bem interessantes. Tá bom. Que ano foi isso? Isso aí é 90 e... o meu palpite... O cara, a Playboy da Gretchen, não? Ai, meu Deus. Nós temos um outro pequeno problema no programa. Na segunda temporada, o Maurício tá citando a Gretchen em todos os episódios. Um ícone da cultura Ele elegeu a brasileira. Gretchen como ícone da cultura brasileira. E eu gosto muito da Gretchen. Tá bem? Como cantora, como atriz. Ou como reboladora. Na infância eu tive uma revista da Gretchen e guardo lembranças. Eu gosto da Gretchen. Bem a ver com o nosso, né? Renato, se tu quiser falar da Gretchen, aproveita agora. Acho válido. Que não será mais não voltar no programa. Ninguém sabe. Sobre isso. Sobre a Gretchen? Não, pelo amor de Deus, sobre outro assunto. Sobre o amor. Isso. Sobre o amor. Vou falar do cara que uma hora vai vir aqui e vai dar um show, tá? Vai dar um show que é o Luiz Carlos Prates. Certo. O Prates é o seguinte, cara. O Prates tem uma história dele que é fenomenal. Ele é inteligente, é um doce de pessoas. As pessoas acham que é um cara tão torrão. Cara, mas ele parece um pincher naqueles programas. Ele é baixinho, né? Ele é baixinho e é um doce de pessoa, um cara alegre, divertido, tá sempre rindo, um cara gente boa, enfim, um cara bacana, cara divertido de conviver. Tá? Não é um personagem que tá ali, né? É um cara bacana. Seguinte, nessa história do personagem, o Prates falava as coisas... Pô, eu amo ele de paixão, mas falava as coisas, os maiores absurdos da face da terra, assim. De vez em quando saiu... Que hoje, assim, seriam coisas... Cancelamento já tinha... Pré-cancelamento, né? Eu lembro. São coisas inconcebíveis nos dias atuais, tá? Ele dizia, tem que tomar uma surra, os negócios assim. Que coisas assim com relação à opção sexual de cada um... O Prates dizia no passado e tal, que a questão de saúde mental, de patologia, coisas que a Organização Mundial de Saúde hoje já corrigiu o rumo e dizem conversa. que não tem doença nenhuma e por aí vai, né? Mas enfim, em função desse passado, o Prates foi pro SBT, saiu da RBS, foi pro SBT, foi Record e tal, foi pro SBT. Não faz muito tempo isso, cara. Aí o Ratinho chamou o Prates pra dar uma entrevista. Pô, vamos chamar o Prates. Espetáculo. Pô, eu liguei pra ver, né, cara? Claro. O Ratinho lá, meu amigo. Numa só. Isso não faz 10 anos, cara. Deve fazer uns 10 anos, no máximo. Cara, aí o Prates foi no Ratinho. E aí, pô, trouxemos lá de Santa Catarina, um jornalista muito polêmico e tal, Luiz Carlos Prates e tal, papapá. Aí o
o Prats já sabe, uma fase assim, já iniciada a fase de rede social, já de cultura de cancelamento e tal, mas sabendo das posições pretéritas do Prats, o Ratinho Já provocou e disse o seguinte: Prats, o que você acha do casamento gay? Levantou uma bola aqui. Aí o Prats maravilhosamente disse o seguinte: sou a favor do amor. Tava bem ligado. Rede nacional, se ele tá louco. Saiu-se muito bem. Saiu muito bem. Não, ele fez o certo, né? Claro, correto. Não tenho dúvida. Reformulou uma ideia errada que tinha, né? Exato. Enfim, não vai entrar dividido em rede nacional, né? Não, e sempre é tempo para o cara rever posições. Exatamente. Né? Claro. Que o e aprender mundo, a amadurecer. Exato. O mundo mostra que as coisas mudam o tempo todo, evolui. Exato. Então, até aproveitando esse gancho aí, Renato, tivemos a Copa do Mundo num país islâmico, né? Tem um cara muito culto, né? E de origem judaica. Sim. Só pra saber. Ok. Só pra constar, pra ver mostrar aqui. Eu tenho duas provas, tá? Uma eu posso mostrar, outra não. A prova que eu tenho aqui é a... Por favor! Tá bom. Essa tá boa. Não, suficiente, né? Minha estrela de A Davi gente aqui. acredita. Até porque... O Bernardo já fez a... Já né? fez. Eu lembro que teve a... Já fez. Pô, já veio o rolo que é pra fazer. Tem que bonito, chamar cara. um cara especial, não sei da onde. Não, é bacana. Renato cara. investiu milhões pra conseguir fazer a bonito. circunscrição do... circuncisão. Circunscrição na área jurídica. já. Mas eu ia te perguntar, assim, essa questão que envolve algumas culturas, no caso a cultura islâmica, né? A gente teve essa questão do futebol muito ligada, né? Bebida alcoólica no Catar. Falamos nos nossos programas da Copa do Mundo, né? Questão do homossexualismo, né? O que tu acha? Para onde é que a gente vai caminhar essa humanidade, Renato Igor? Assim, dá um desânimo, às vezes, a gente ainda saber que em 2023 tem países em que a mulher é tratada quase como... O Irã? Não, vários outros. Mas Irã, Arábia Saudita? De um nível assim, não é nem o segundo escalão humano, mas o terceiro ou quarto. Não dá um... Tem que andar atrás, o homem. Não te dá uma agonia, assim, tu que trabalha com jornalismo de uma maneira geral, cara. Eu me sinto muito triste. Assim. A gente vê que tem muita coisa pra evoluir, né? A questão do respeito, a questão da opção sexual. Cara, enfim, tem muito preconceito nisso aí, né? Ainda no Brasil, onde pode-se tudo, digo na questão... Não, pode-se... Não, calma, deixa ele concluir. Não, digo na questão das liberdades, assim, da opção sexual, enfim, né, cara? Não é considerado crime. O mundo cara, ocidental, países... né? Vamos colocar como o mundo ocidental. Agora, tu pega nessas tiranias, né? Nessas monarquias absolutistas... teocracias, cara, o cara ter uma opção sexual homossexual, enfim, é crime. Então, quase uma condenação, isso né? é um negócio inaceitável. É quase uma condenação. Agora teve uma baita hipocrisia, vou falar em causa própria, que teve uma baita hipocrisia na Copa do Mundo, que é o seguinte, né? A FIFA diz que não pode fazer manifestação política, correto? Sim. Só pode fazer manifestação política contra um país, contra Israel. Isso permitiram. Tinha faixa... Free Palestine eu não vou dizer que é... Que é contra o Israel. Mas, tá, ok. Mas teve grito também. Teve grito, sabe? Então tem muito É difícil, né? É difícil, cara. Porque aí já entra uma questão política. Porque assim, porque o Israel virou o imperialista, o opressor e por aí vai. Como é mais atrelado aos Estados Unidos, e aí tu pega assim, o imperialismo é o opressor. Aí a esquerda já vai pro outro lado. Não, então, aí isso entra correto, cara. Isso entra também um pouco, né, no comportamento de hoje, que as pessoas estão com, né, praticamente binárias, né? Exatamente. O que no meu entender, depõe contra a inteligência das pessoas, né? Tu classificar tudo em aqui, ali... Eu acho que tu tá corretíssimo, porque a coisa mais triste hoje, a rede social escancara isso, né? Que é justamente assim, tu faz uma crítica ao A, tu é B. Faz uma crítica ao B, tu é A. Então não tem ponderação, cara. Não existe mais... as pessoas não conseguem raciocinar. Não conseguem raciocinar. Agora uma pergunta de futebol. Qual é o seu time em Israel, professor?
Ah, e agora? O Maccabi Haifa, talvez? Ah, não tenho, cara. Que é o mais- Eu vi um negócio que como judeu me envergonha. Eu vi um documentário no Netflix como judeu me envergonha. Qual foi o documentário? Pô, a minha memória é terrível, mas vocês vão buscar depois no Google e vão achar. Cara, é um documentário que mostra a história de um clube de futebol de Israel, que é o clube mais ligado à direita. É o clube do Bibi Netanyahu, que hoje é o premier de Israel, que voltou agora ao poder. E esse clube ele foi adquirido por um empresário russo, tá? Como muitos outros do Judeu, planeta. empresário russo judeu, e que tinha um objetivo político de ser prefeito de Jerusalém. Olha aí. Mas ele perdeu a eleição. Enfim, cara, o que eles fizeram? Eles quiseram uma atitude de marketing, digamos assim, eles contrataram 2 tchetchenos, um atacante, um meio-campista, para jogar, muçulmanos, para jogar. E o que me envergonha como judeu é o seguinte... O público não aceitou. É um documentário, o público não aceitou. Cara, é um negócio assim, eu fico envergonhado. É um negócio pesado. Não, assim, os caras estão treinando, chegou um momento, os caras estão filmando o documentário, o cara faz um gol, a torcida vira e não comemora o gol. Então, time, né? do próprio time. Não deu certo, né? Como estratégia, não deu certo. O cara não ganhou a eleição, os jogadores não se firmaram, os caras... Mas aqui no Isso Brasil... é um constrangedor, cara. É um negócio inaceitável. Só, Maurício, para fechar o assunto Israel, Palestina, lembrar que a seleção de Israel, ela está afiliada à UEFA, que é a Federação Europeia, mesmo o país estando na Ásia. Porque nas eliminatórias... Quando Não dá para jogar com os asiáticos. Né? Quando marcavam os jogos das eliminatórias asiáticas, nas Copas antes de 1970, salvo engano, muitos países árabes não aceitavam jogar com Israel. Israel passava de fase sem jogar. E aí, enfim, aconteceu muito isso, né? Bem, não é o único caso. É uma intolerância dos dois lados. Não é o único caso. Só lembrando que o Cazaquistão, a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão também são países asiáticos e estão filiados à UEFA, né? Mas enfim. Sim. Isso é informação que tu vai levar pro resto da vida. E que tu só acha aqui no Comendo da a Bola. Que só o professor só sabe. aqui. A gente tem uns perfis, né? Eu, em termos de futebol internacional, eu vou a fundo. Gosto de acompanhar Liga Europa, eliminatórias da Ásia, Vou da dar uma moral Oceania. pro professor. O professor está escrevendo um livro sobre as 10 divisões do campeonato alemão. Ele faz a conhece propaganda todas. errada, porque não é ele fazer. propaganda errada. E o editor do livro é o Carlos jornalista Stegman. Carlos Stegman. Conhece o Claro, Stegman? o Carlão, cara. olha aí. Baita jornalista. Sim. Pô, tá em boas mãos. Obrigado. Boas mãos. Excelentes mãos. Não serão serão sobre os principais clubes de futebol da Alemanha. Quantos? A gente não decidiu ainda, né? Mas mais ou menos? Por mim, 100. Acho que o Stegman vai me 100 cortar. principais times do Pô, futebol tem que alemão. conhecer, hein, cara. Tem uma pesquisa ampla. Eu já vi, eu não li, mas eu vi vamos dizer assim, o boneco do livro. Isso. Quando nós começamos a conversar, daí eu apresentei o Carlão para ele. É muita coisa, muita informação. Pô, é um almanaque de futebol alemão. A Alemanha é um país que tem muita tradição e apego ao futebol, né? Eles adoram, né? Tá dentro da sociedade, tem histórias fantásticas. Segundo ele, Ele inventa os o nomes. país do futebol não é o Brasil, sim. é a Alemanha. Pelo jeito que os alemães vivem com o futebol. Sim. Dizem que o Brasil, inclusive, não gosta de futebol, né? Os brasileiros gostam de ganhar, né? Pois Entendeu é. a lógica? Sim, Entendeu? Os alemães, enfim, o assunto não é bem esse, mas adoraria falar. Pô, uma coisa que eu lamento muito hoje é não... Lamentável. É não acompanhar o futebol top internacional, cara. Pelas minhas atividades profissionais... Não tá dando, Renato. Mas assim, é difícil, mas assim... Tu deve ver a nata, né? A nata. Mas assim, ó, é outro esporte, né, cara? Outros Mas se tu vê a nata, tu vai ver o Borussia contra o Bayern. Agora tu não vai ver o Stuttgart contra o Wolfram van Vintronsfang, que ele assiste. Ele pega o OneFootball, terceira divisão. Cara, isso é legal. Ô, presidente, Se o cara tem tempo... Eu acho legal, cara. Presidente, eu trouxe aquelas bolinhas para a ansiedade. O senhor deu uma Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, enquanto... Posso fazer uma pergunta? Segura para tu te conter um pouquinho das bobagens. Ansiedade. Isso aí é normal. Tu vai apertar É uma boa. Vou fazer uma pergunta pra vocês Fala. aqui, tática, tá? Claro. Pergunta tática de futebol, que o negócio, cara, que o Mário Sérgio, já falecido no acidente Ponte de Paiva. aqui no acidente Grande Chapecoense. Mário Sérgio. O Mário Sérgio, ele tinha a tese, me lembro que ele dizia o seguinte, cara, eu não tem nada a ver com o futebol alemão. Mas ele, mas vai entrar nisso. Ele dizia assim, eu quero a bola eu quero longe da minha área. Posse de bola. Eu quero a bola longe da minha área. Eu quero a bola do meu time, eu quero mais próxima do gol adversário do que do meu gol. Então, às vezes, ele diz, cara, você não tem qualidade para sair jogando. Eu dou um bago. Excelente assunto. Cara, o que eu queria trazer, tá? É o seguinte.
Eu fico indignado, cara, porque é o seguinte, uma coisa é que a gente viu na Copa do Mundo, a seleção mesmo sendo eliminada, mas com jogadores de altíssimo nível, se a gente pegar essas seleções top também, que a gente viu a França, a gente, cara, essas seleções, eu acho maravilhoso isso no futebol europeu, no top. Sim. Os caras, eles sabem sair jogando, pressionados, eles não vão perder a bola, eles sabem fazer o tic-tac. Às vezes eles perdem. Mas é mais raro, né? Mas é bem mais raro, né, cara? Claro que é, mas cara, reside às vezes uma derrota. Sim, sem dúvida. Mas assim, ó, esse cara, a gente viu na seleção brasileira também, mesmo sendo eliminada, mas assim, cara, os caras sabem sair de situações na pressão. E sabe, porque os caras treinam. O zagueiro sabe dominar uma bola, sabe virar, sabe passar. Claro. Os caras têm qualidade técnica. Goleiros. Goleiro sabe sair com o pé, sabe? Agora, aí é o seguinte, aí quando o treinador vem com a mentalidade europeia, com jogador cabeça de bagre. Cara, isso não dá certo. Teve um lance. Certo, correto, teve um lance, me ajuda aqui, Rodrigo. Teve um lance do Campeonato Catarinense. Na primeira rodada. Marcílio Dias e Ercílio Luz. O goleiro do Marcílio aí, tocou na meia-lua, o cara do Ercílio pegou, dominou o gol. O cara tá vendo videogame e viu a Copa do Mundo que é implementar. Exato. Não é assim. Não, vou na mesma linha de raciocínio. Isso eu fico maluco. Porque assim, o Falcão tentou fazer isso no Inter com Márcio Rossini de zagueiro. Cara, se tu não tem qualidade na defesa... O goleiro tem que saber dominar uma bola sendo pressionado. Não é tão fácil como a gente pensa. Não, receber uma bola sendo pressionado, né? Eu teria essa qualidade. Não, mas tudo bem, tu tenta a qualidade técnica. Bolinha. Pelo amor de Deus. Essa bolinha vai vir todo o programa. Vocês podem utilizar o bolinha como um slogan. Né? Bolinha. Mas, se alguma empresa de... já tem uma marca ali porque eu ganhei, mas não mostra. Vai apertando. Mas assim, cara, vocês não concordam? Excelente assunto. É um aspecto que me incomoda muito, porque na Europa também acontece, e às vezes eu vejo gols desse jeito. Mas eles levam muito gol também assim? Não vou dizer muito, porque é difícil quantificar. Mas eu assisto, por exemplo, na Alemanha eu vejo todos os gols de toda a rodada até a terceira divisão. Tá. Eu falei que... Toda rodada eu vejo, porque é um... Te interessa? Mas eu vejo na Inglaterra alguma coisa, Espanha, Itália. E vez ou outra tem esse tipo de lance. Aí o zagueiro toca pra cá, aí começa o outro time a apertar. Como diria, sobem as linhas. Cara, tu vê assim, vai dar merda. Tu vê assim, vai dar merda, vai perder. Tu vê assim, os caras não têm qualidade. Na Copa do Mundo aconteceu com algumas seleções que não têm essa qualidade, mas querem copiar o modelo. Assim. Cara, tu vê assim, esse time não tem qualidade pra fazer isso. Se tu tem... Sabe qual é? Isso me lembra o São Paulo do Fernando Diniz. Então, eu como São Paulino sofri muito, porque ele queria implementar esse jogo sem ter a qualidade. É exatamente o que tu falou. Ele é inovador e tal, mas não me agrada. Sabe que tu iniciou... Mas só um pouquinho. O que acontece? É a crônica da morte anunciada. Tu tá vendo que o cara vai errar. Exato. Aí ele se aperta, ele ainda consegue... O outro também, mas chega uma hora estoura. Vai estourar. Vai chegar no Léo, né? Vai chegar agora não mais. Cara. Cara, então, é complicado. Assim, a posse de bola versus onde está a bola, né? Então, a chance de acontecer um erro perto da tua defesa é o que tu não quer como torcedor. Né? Então, é o que acontecia com o São Paulo. Pra mim, eu acho que pode ser funcional, pode ser útil, pode funcionar. Mas tu tem que ter material, mas tem que ter matéria humana. Né? E não deve ser uma regra, né? Tem toda jogada. Cara, tem circunstância do jogo, cara. O time avança totalmente. Dá um baguinho ali, um lançamento, pivôzão ali antigo. Por que não? Claro, bota bola no peito do centroavante. Pô, é perfeito, assim. Taticamente, eu não vou dizer que eu sou contra, porque em alguns momentos dá pra fazer isso, mas não sempre. Até porque, assim, é um momento do jogo que você tenha o interesse de trazer a linha do time adversário para cima da Pode tua. ser. Para meter. Mas você quer gerar espaço. Abrir espaço. Só que, é 3, 4, 5, 6 toques. Deu! Os caras subiram. Começou a marcação, já tem que ter a posição da segunda linha ou da terceira linha em espaço no campo para que o zagueiro possa fazer a ligação ou no meio ou mais à frente para botar a bola no contra. Essa é a estratégia de quem tá jogando para trás. Eu tava falando, eu fui aprender, acho que isso recentemente, vocês podem me ajudar nisso aqui. O Rodrigo Faraco estava me falando sobre isso lá na colega da CBN, que os caras às vezes eles têm tanta qualidade técnica desses times que fazem isso com primazia, que eles deixam para fazer esse passe no limite, né, Rodrigo? No limite. Que é justamente para abrir esse espaço para outro cara.
Pô, mas o cara tem que ser muito bom pra fazer isso, Por isso cara. que não é qualquer um que pode fazer, né? É, exatamente, cara. É muito treino, mas também eu acho que às vezes é um risco, não sei, não vou dizer desnecessário. Eu ouvi uma entrevista semana passada, por ocasião da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, do ex-zagueiro do Grêmio, Luiz Eduardo. Foi o técnico do Grêmio. Ele era o técnico do Grêmio, Sim. na Copinha. O Grêmio foi eliminado, acho, pelo Atlético Paranaense. Foi, Atlético Uma Paranaense. virada de 3-2, depois tá ganhando 2-0. Mas me E chamou foi a eliminado atenção. ontem o Atlético Paranaense. Me chamou a atenção ele dizendo que ele tinha um papel, né? São jogadores jovens, de não permitir que o zagueiro tivesse autoconfiança. Eu achei isso um pouco assim. Incoerente. Mas qual é a circunstância disso? Não, pelo seguinte, ele diz que quando o cara Tem confiança demais. tem confiança demais, exato, ele tá Ele a um erra passo de do errar. erro. Mais perto do erro. Entendeu? Por se sentir já, né? Interessante. Autossuficiente e tal. Isso, exato. Tipo, pô, eu sou não um vou cara. errar, não vou. Então, mas me chamou a atenção, porque, né, no futebol a gente sabe a importância do cara estar autoconfiante, né? Eu acho que as palavras Talvez não. foram mal escolhidas, talvez, não pelo sei. Luiz É, porque o Eduardo. cara sem confiança, sem autoestima, sem confiança, o cara não faz nada também, então, né? E com excesso ele também faz um também- monte de cagada. também faz um monte de cagada. Talvez esse teria sido o termo correto, excesso de confiança, né? Mas Aliás, é o seguinte, quando é que o Tite vai dar a primeira entrevista? Já deu? Mas Eu não tô nem interessado em ouvir. já não é mais o técnico. não, mas jornalisticamente Ah, a tem gente- que falar, é verdade. né? Tem, verdade. Tem que falar, Tem né? várias Tem que falar. pessoas aí que estão devendo a entrevista. É uma entrevista que... Esperadíssimo. Vem esperadíssimo. cá, a comissão técnica foi toda... Desmontada, Vocês sabiam né? que tinha 75 membros a nossa... a delegação brasileira. Ah. É, 3 cabeleireiros. e só 20... 2 caras pra cortar o cavanhaque dos caras. 26 Cabelo é um atletas. cavanhaque. É. O resto era tudo cabeleireiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha, não sei o que, 222 Babá não tinha olheiros, nenhuma? o filho, o padeiro, todo mundo, cara. Foi a comissão técnica mais inchada. De todos De os todos tempos. os Cara, tempos. algo que me incomodou muito na eliminação do Brasil foi logo ali a retirada do Tite pro Tu ficou vestiário, incomodado? Cara. Ah, não, cara, Nós falamos sobre esse assunto. Não, algumas e pessoas que rapidamente- tiveram a opinião do aquela Renato. coisa do paizão, assim, Lembra de da chegar, minha opinião? De acolher os jogadores. Vocês não acham que fazia parte disso? Claro. É que... Eu vi agora Liverpool Brighton. perdeu o Brighton 2-0. 3-0. 3-0, o gol do 3. Fernando Assis. Cara, acabou o jogo. Os treinadores se cumprimentaram e o nosso amigo Jürgen Klopp entrou em campo, foi lá, falou com todo mundo. Num jogo normal de Premier League, cara, que todo tem que entrar, cara. Não Mas pode assim, sair correndo pro Na vestiário, cara. circunstância que foi, né? Pelo amor de Não, Deus. Renato, eu até O entendo. favoritismo da seleção brasileira Eu- decantado a Sim, 4 sim, ventos, sim, né? sim, sim. Eu nem tenho uma opinião muito formada quando... É porque o Galvão Bueno, na hora, falou... ele né? falou isso também. Ele falou, olha o Tite, não sei o que... Eu não sei as palavras, mas ele se posicionou mais ou menos como tu, não achou legal o Tite... Não achei Cara, mas correto. depois eu escutei outros cronistas falar, poxa, cara, tu imagina a pressão que não tava ali, um trabalho de 6 anos, Sim, 2 mas é a hora do cara mostrar. a hora do cara mostrar que é isso, homem. pô. Como eu disse, eu não sei pra onde que eu vou, né, em termos de opinião, assim, olha, sei lá. O cara tomou decisão instintiva da hora ali de e tal. repente, cara, tô... Cara, puta, caiu a vontade de chorar. casa, sai a cara, caiu a casa, desabou. Ok, entende-se, mas assim, não achei Só correto. na entrevista dele é que a gente vai saber, né? Alguém há de Ele perguntar. não deu entrevista Não, ele- Pós-jogo ele deu, né? foi obrigado a dar. Mas o Renato tá falando uma entrevista, Não, entrevista pra imprensa brasileira aqui, Sim, ó. depois que a poeira baixou, né? Não, As coisas... ele falou a história do pênalti do Neymar. Não, porque não ter sido- perguntaram. Não perguntaram, né? E que é, pra mim, como a gente já falou no nosso programa de pós-Copa, o maior dos absurdos, né? Tu não colocar o teu batedor no início, né? Ou se, como perdeu o primeiro, já botar em segundo pra equilibrar, voltar. Não, vamos no lá. mínimo, né? Ali com... Tá, e quem é que vocês acham que vem pra seleção? Treinador? Bah, esse aí ninguém sabe, né? Estão debatendo desde... Eu tenho uma visão muito clara que vai ser alguém de fora. É. Pra mim, eu não tenho dúvida que vai ser alguém de Eu fora. gostaria muito que fosse alguém de fora. E eu acho que tem que ser alguém de fora pra mudar a mentalidade. Quem?
O perfil que eu desejaria seria um cara tipo perfil Guardiola. Eu gostaria do perfil Guardiola. Eu gostaria do Ancelotti, cara. Okay. Um cara que trabalha com... Sim. Não pode ser um cara que trabalhou... Um holandês que não gosta do brasileiro, tipo aqueles malucos lá. Neerlandês é o correto hoje em dia. Ai, começou. Vamos respeitar que a gente tem um dos maiores jornalistas de Santa Catarina. Então, assim, vamos ser assertivos. Ele critica todo mundo que fala Holanda. Não, porque não... Como já foi dito... Explica. Né? Talvez o Renato, não sei se está inteirado, mas assim... não fala que era o melhor? Mas às vezes... Não vou me meter nessa. Não, às vezes são muitas notícias. Aqui é sempre Não, perigo, eu acho curioso, perigo. porque só porque o Grupo Globo, o Grupo ESPN não usa o correto, não é que eles estão corretos. Né? O governo da Holanda, desde 2020, já solicita que não use o termo Holanda, porque das 12 províncias, apenas 2 são Holanda, Holanda do Sul e Holanda do Norte. E o nome do país sempre foi Netherlands, que é Reino dos Países Baixos. Em holandês. Conhecimento, hein? Ele tem conhecimento, mas é o seguinte, eu não recebi nenhuma recomendação. Se tu entrar no site oficial do país, tá Não, lá. eu não quero entrar, eu quero receber. Então continua falando errado, que a nossa audiência pode se espelhar ao menos assim como no meu entender. Mas a República Tcheca, embora solicite Tcheca, também permite que seja a República Tcheca, né? Um pouco diferente. Tchequia e República Tcheca são aceitas. Jamais a gente vai conseguir combinar Cruyff com Países Baixos. Enfim, mas Cruyff com Holanda, Pelé, Brasil. Mas a época era Holanda, né? Exato. Não, a época era aceito Holanda. Cuidado. Sempre foi Países Baixos. Meu amigo, essa é uma guerra. Tá, mas que assim, você vai travar. É que eles voltam com os assuntos. Assim, Não, quem trouxe o assunto foi você. Não, ele que falou errado. Tá bom, eu falei errado. Desculpa. Neerlandês é o gentílico. Tá, o neerlandês não admito. Agora, eu gostaria do Ancelotti, cara. Voltando à frase, o técnico neerlandês eu não admito. Gostasse? Fica tão bonito, fala certo. Já que tu tá no YouTube. Ele foi elogiado pelo Sérgio Couto, porque quando o Sérgio Couto viu o nosso futebol Nutella, o Raiz, ele... Olha, mas eu gosto também porque vocês falam o português correto. O professor falou aficionado, que é o correto, não é aficionado, é aficionado. Então, aí ele se regozija. Se a informação tá aqui, né, Renato? Claro. A informação tá aqui, por que eu não vou usar? Ele entra em processo de regozijo quando isso acontece. Isso é brincadeira. Mas quando ele erra, a gente até deixa passar aqui. Eu vou começar agora a dar uma lombada aqui. Ele não erra, ele se engana. Todo mundo erra, mas aquilo ali foi um engano só. Tá bom. Fala sobre o técnico da seleção. Teria que ser um Carlo Ancelotti da vida. Mas eu acho meio impossível pelo que ele ganha lá. A não ser dinheiro é de problema para a CBF, cara? Eu acho que não é problema para a CBF, mas assim, e até porque se traz um cara desse vai ter uma repercussão de patrocínio bem maior. Mas eu fico pensando assim, ó, o Carlo Ancelotti é um cara que, na minha concepção, Ancelotti, né, para fazer corretamente. Seria legal. Ele ganhou as 4 maiores ligas, ele tem título. Campeão da UEFA. Campeão do mundo. O que falta pra esse cara? Tu viste o que ele falou? Só falta ser campeão por uma seleção. Tu viste o que o Ancelotti falou? Ele disse que ele está muito bem. Eu vi ou ouvi? Ouviu. Ele está muito bem no Real Madrid e já se considera quase que no fim da carreira. Então, mas é o desafio que falta para esse cara. Mas cara. ele vai perder para o Flamengo, tu acha? Para depois encerrar a carreira? Outro assunto interessante esse. E só sobre o Guardiola ficou um pouco, como é que eu vou dizer, chamuscado por causa do falecimento do Pelé. E mais ou menos... Ele disse que o Pelé não... Não, ele meio que ele se posicionou a favor do maior jogador de todos os tempos pelo Messi. Ele falou isso? Falou. Deixou claro nas entrelinhas. Seria algo... Para nós é algo incomparável. Porque o Messi é cria do clube do coração do Barcelona. Talvez tenha pesado aí essa... Mas... Poxa, essa relação, agora, porque... eu creio o seguinte, né? O treinador, a CBF tem que construir uma estratégia inteligente, porque assim, a gente tem um corporativismo muito forte dos treinadores brasileiros, né? Tem. Eles criticam constantemente isso. Eles não gostam dessa ideia de treinador estrangeiro, porque eles é o cara de fora, a gente já sabe tudo, bababá, tem aquela coisa assim. Eu creio que não é só trazer um medalhão competente, como vocês citaram aqui, ótimos nomes. Mas eu acho que tem que ser um cara também agregador e vir nessa linha, tipo assim, tem que ser um treinador humilde, no aspecto de que o cara venha e assim, não, mas eu quero aprender também com os treinadores brasileiros, fazer um seminário, fazer uma história, fazer um seminário, um discurso, né? Traz o cara, coloca 2 na comissão técnica para compartilhar. Isso, compartilhar a informação, conhecimento, fazer tem que ser inteligente nessa hora. Construir
uma narrativa, né? Construir uma escola para isso. Agora, nesse sentido, até tu citasse aí o Fernando Diniz, eu acho que ele é um cara que para a seleção poderia dar certo. Eu acho, eu acho, porque aquilo que a gente falou, sim, um conceito. Ele vai ter um jogador de qualidade para aplicar aquilo que ele quer. Exato. Nesse aspecto, sim. Seria a oportunidade que seria dada ao Fernando Diniz de poder implementar o seu conceito com material humano de qualidade. Eu acho que falta biografia para ele, cara. Com certeza, mas já tivemos. Falta faixa, né, cara? O Dunga já chegou também nessa. Erro. O Falcão já chegou também nessa. Faltava para ambos também, né? Faltava. O Dunga não tinha título como treinador. Nunca tinha sido treinador. Não, o Falcão também não. O Diniz, então, sai na frente nesse sentido. Aspecto de tempo de carreira, sim. Mas acho que falta faixa, né? Falta. Não, com certeza. Falta faixa pra ele. Mas eu não sei nós já tivemos vários treinadores que também, tipo o Zagallo. O Zagallo treinou a seleção, né? Desconsidera, Renato. Isso aqui existem delírios. Ele criticou o Zagallo num dos nossos programas. Desconsidera. Mas é verdade, cara. Então, não, vários sobre o momento atual. Chega, deixa o Zagallo em paz. Eu acho que o Diniz seria um tiro muito perigoso. Eu também acho, cara. Perigoso. É arriscado, mas... Eu acho que não é momento Quem de arriscar, arrisca cara. não Tem que trazer um cara petisca. consagrado, um cara com faixa, sabe? O que a gente tá procurando? Um cara um cara atualizado, um cara que tem Algum a variação alemão de jogo. que tu sugeriria? Cara, Tirando o comedor de meleca? O Jürgen Klopp, que eu considero um dos maiores do planeta, ele disse assim que tá tão bem no Liverpool que quando saiu o Joachim Löw e assumiu o Hansi Flick, foram citados ele e o Tuchel. Thomas Tuchel, que foi treinador do Chelsea. A pronúncia é impressionante, Eu procuro acertar, se eu tenho condições, eu tento. Os dois, muito bem colocados na época no Liverpool e no Chelsea, não quiseram assumir a seleção alemã. Pra tu ver. Mas vocês não Tu acham acha que os caras vão querer assumir a seleção hoje, brasileira? Eu pergunto pra você o seguinte: claro, hoje tu tem treinador de línguas distintas em qualquer lugar do mundo e tem tradutor e por aí vai. Mas trazer um Guardiola, um espanhol, vocês não acham que facilita a questão da língua também? Ou para vocês não faz nenhuma diferença? A questão da língua. Traz um alemão com tradutor. Todos esses falam inglês, né? Todos. Mas o jogador não. Os jogadores brasileiros do Brasil não falam. A maioria jogam na Europa. A maioria joga. Joga na Europa. Espetáculo! A maioria joga. Inclusive na própria Inglaterra, né? Engraçado que na Copa do Mundo, a entrevista do Pombo lá, que o cara começou a falar, ele olhou, o cara assim, não, I speak English, my friend. Ele fala um inglesinho bem meia boca. Não, mas fala, entende. Você tá aprendendo. O suficiente para conseguir dialogar. Eu acho que a barreira do idioma que foi levantada é assim, pode ser um problema, mas... Eu acho que o problema maior é achar um cara. Não tem nenhum nome que a gente diga, pô, esse cara cai com uma luva. Mas não existe unanimidade, né? Já diria Nelson Rodrigues. Mas né? nesses dois você citaram, o Ancelotti e o Guardiola, vocês acham que teria resistência do torcor? Eu não vejo. Não. Cara, a gente tá falando de caras campeonícios, né, cara? O técnico mais campeão, o maior número de títulos. Joel Santana. Papai Joel. Putz. Eu acho que do torcedor. Tá falando foi uma brincadeira, calma. Talvez não partisse uma grande rejeição, até porque o torcedor está afastado da seleção, né? Além de afastado, está desgostado. E seria até uma forma de trazer a seleção de volta para o braço do povo, né? Cara, acho que essa história do torcedor afastado. Não, digo assim, a comemoração, por exemplo, dos argentinos foi um negócio comovente, né? Fizemos um programa também sobre isso. Cara, é um negócio o comportamento. Cara. Tu vê, aí não tem afastamento nenhuma ligação. A gente usou eu usei uma palavra no programa que foi o argentino é mais sanguíneo, né? Totalmente. Sanguinidade, tu criou, foi boa. O argentino tem mais sanguinidade. Mais visceral. Espetáculo. Visceral é o torcedor do Internacional. Mas assim, o Brasil perde a Copa, as pessoas não estão deprimidas no dia seguinte. Se ganhar, menos, né, Renato? Se ganhasse também, eu acho que teria uma festa, mas nem perto do que foi lá, vocês acham? Difícil saber. Teria. Porque pra festa o brasileiro vai, né? Eu vou te falar que eu tava em 2002 no Rio de Janeiro, lá no Pão de Açúcar, e o Brasil chegou de avião, fez a volta no coisa, desceu lá no... Bacana, momento tal, e aí a gente foi, descemos e fomos lá pra baixo pra esperar esperamos 3, 4, 5 horas e nada do ônibus chegar, não conseguiu chegar do Galeão até onde ele ia, porque
o povo tomou as ruas sabe que eu numa tava- noite, cara. Aconteceu em Buenos Aires. a mesma Eu coisa. tava lendo no dia seguinte, na semana seguinte do título. Mas isso era 20 anos atrás. Cara, eu tava lendo, eu achei muito legal, cara. Eu tava lendo o Clarim, vários articulistas no Clarim comentando, e os caras assim estarrecidos, assim, como o governo. Claro, é difícil a dimensão do evento, né? Como o governo não conseguiu se preparar para receber. E teve um articulista lá que escreveu o seguinte: a coluna dele foi assim: os 3 momentos que Messi correu risco de morte. Será? Teve... Não, tem a história do fio lá, do cabo. Os caras fizeram. Exageradinho, né? Porque ele correu um risco viajando pela Lamia, né? Também. Tu lembra Lá, disso? Claro, é verdade. Claro, a Lamia transportou a seleção argentina. Várias vezes. Uma semana. Não, eu acho que tinha sido até uma. Recente. Aquele avião, ele tinha o sido mesmo. usado- o mesmo, tinha sido uma questão de 15 dias atrás. Eles tinham Só 2 trocaram o aviões. adesivo. Se não Só me engano, trocava o adesivo. eram 2 aviões e um estava em concerto. Então, acho que foi o mesmo que o Messi voou. E infelizmente, correu aliás, eu o queria risco. Mas o problema não era da aeronave, o problema foi de combustível. Aliás, Essa história é triste, né? Deixa Bem esse triste. episódio eu queria compartilhar com vocês aqui o seguinte, cara. Eu tive, felizmente, a oportunidade de viajar muito pela profissão. Fui para lugares assim, bem bacanas. Inclusive o Vaticano, né, cara? Inclusive o Vaticano. Fui o único repórter de Santa Catarina no conclave do Papa Bergoglio, né? O Papa Francisco. E pela profissão, fui para vários lugares. Fui para a Rússia, fui para o Japão, fui para Dubai. Enfim, viajei bastante. Mas nenhuma dúvida, cara, a cobertura mais marcante que eu fiz na vida foi o velório da Chapecoense. Eu tava lá no velório. Eu tava lá. Porque foi assim, teve o episódio e aí me chamaram na empresa. Primeiro que quando a gente fazia no estúdio, né, o Bom Dia Santa Catarina, os comentaristas, né, que a gente subia, fazia no estúdio. E aí, aquela Foi coisa 15, né? Não? 16. Aí, Novembro cara, de tu 16. chega na madrugada para fazer o programa e já tá no WhatsApp ali aquela história, Foi caiu um loucura. avião, mas e aí no jornalista a gente Eu tava em São todo Paulo. mundo já sabe que morreu todo mundo, né? Uma imensa maioria, mas tu não pode cravar porque a gente só pode Claro. Quando tiver que nem a aquela notícia. imagem, quando tem a confirmação oficial, que nem quando morreu a cantora sertaneja agora, a Mendonça, né? Marília Mendonça. Pô, todo mundo viu que ela tava morta ali, mas olha, tu tem que esperar a confirmação oficial das autoridades, é assim que Sem funciona. dúvida. Bom, aí o que aconteceu? Aí a gente chegou lá, foi aquele clima horroroso, e me chamaram para fazer o velório, para apresentar na CBN o velório lá de Chapecó. Aí a gente pegou um voo, o voo foi um clima horroroso, que tinha muita autoridade de Florianópolis indo para lá, foi aquele voo de noite que tem para Chapecó. Enfim, no avião ninguém falava absolutamente nada. E no dia seguinte... Já era um clima de velório no próprio total. avião. E aí nós ficamos, eu, o Roberto Alves e mais o Jâniter Decordes. Eu, Roberto Alves, na cabine do Índio Condá e o Jâniter de repórter. A gente ficou 7 horas no ar. 7 horas no ar para todo o Brasil, para toda a rede. E foi um negócio... A energia daquele ambiente, assim, eu nunca vi nada igual na minha vida, cara. Foi um negócio, assim, pesadíssimo, de um respeito, assim, sabe? De um respeito. A cidade, cara. não só no estádio, na cidade. Não, Era uma comoção que eu nunca vi Foi nada o país igual, cara. inteiro, né? Porque são raros os casos. O Torino, em 1949, na Itália, né? Manchester United, o Alianza Lima, seleção da Zâmbia. Mas são Sim, se não são Mas esse foi o maior... Não, do O Brasil. maior número de mortes foi esse, né? Foi esse, do maior número de mortes? Foi. No esporte foi. Mas não importa, qualquer morte. Sim, Claro, sim, claro. todas as mortes Não, importam. mas a questão é que para o brasileiro, né, um time de futebol na sua totalidade Não, desaparecer e vivendo o maior momento da história, a final né, da Copa Sul-Americana, cara. de Foi muito fato comovente, pegou todo mundo, E era uma assim, né, história que tocou vinha em todo em mundo. 3, 4, 5 anos a Chapecoense do nada vai da D pra A e uma vai pra uma Sul-Americana. Então, assim, era uma história de sucesso, um case Tem de um sucesso. documentário, né? Sim, eu vi. Sobre. É um ou dois documentários, e na verdade. também Tem mais de um, mas no Netflix Tem. a gente tem um. Não sei se ainda tá lá. E lá, assim, as entrevistas, Eu ia os perguntar. comentários. Tu chegou a chorar mesmo. Muito, né? chorando na transmissão. Chorar na transmissão, Chorar, cara. de chorar mesmo. Chorar Cara, na que transmissão, coisa, cara. cara. 7 horas no ar sem ir no banheiro, assim, cara. Com uma aguinha só e de chorar no ar. Era uma coisa impressionante. Aqueles caixões chegando com aquela chuva. Era muita chuva, Narração do Cid Moreira ali. O Cid Moreira tava lá, cara. Tava lá o Cid Moreira? Sim, Não sabia essa informação. Também não me lembro, é. Sim, o Cid Moreira tava lá. O Cid Moreira tava lá e o Mário Mota também. O Mário Mota fez
foi convidado, assim, pediram a gentileza, óbvio que ele foi de forma voluntária, né? Ele foi e o Cid Moreira tava lá, cara. O Cid Moreira fez uma oração lá também. Deve ter lido algum salmo daquele dele. Salmo, cara, aquela voz do Cid Moreira, naquela chuva, naquele estádio. Não, o Galvão transmitiu chorar, também, cara. né? O Galvão não tem tava como transmitindo. não chorar. E as famílias dos jogadores. Tá louco, cara. Aquele abraço da mãe do goleiro no repórter. Ela pede, posso te dar um abraço? Exatamente. Puta, que Meu cena Deus, do cara. cacete. Aquilo ali ficou marcado, né? O negócio... Agora deixa eu momento... mudar a vibe aqui. Mudar a vibe aqui. Consegue virar a chave assim? Consigo. Não, é o seguinte, eu vou contar pra vocês fiz uma gafe logo no início de carreira. Quem nunca, né? Quem nunca. Cara... Professor, como é que vai? Eu comecei no futebol, antes de ir pros jogos, né, lá na Bandeirantes, a Bandeirantes dos jogos de futebol profissional, Inter e Grêmio, né? A Bandeirantes transmitia, tinha contrato, publicidade para fazer futebol de salão. Então eu peguei... Excelente esporte. Eu peguei toda a fase do Inter campeão do mundo, com o Manuel Interubra. Tobias. Com o Manuel Tobias, Danilo, aqueles caras, né? Eu fui fazer um jogo, acho que era em Carlos Barbosa, que era forte. Sim, até hoje A a CBF. E aí tem a história do melhor em campo, patrocinador e tal. E aí, cara, eu entreguei o troféu pro jogador errado. Ah, que espetáculo! Cara, mas tu chegou... Como é que foi o momento? Conta o momento pra encerrar. Foi horrível, cara. Foi horrível. Aí, fulano... Porque assim, se eu não me engano, assim, ó, o craque... Eu tinha votado no Manuel Tobias e a equipe, a maioria votou no Danilo. E eu fui no Manuel Tobias. O teu entregou voto... pro teu craque. O meu craque. Cara, foi um horror. E a reação do jogador, como é que foi? Tu trocou? Tivesse que trocar depois? Não, cara, depois ficou. Não troquei. E aí a equipe... Ele foi uma mijada depois, né? De forma na verdade, correta. o jogador aceitou, porque ele não sabia, aceitou, né? Tá aqui, não sei o que e tal. E os caras, não foi isso, mas agora já era, já tinha entrado no vestiário, não sei o que. E aí depois os caras, levei uma mijada ali, com certeza, né? Coisas que o cara vai. Desconcentrou ali um minuto, né, Renato? Aí o cara com o microfone no ao vivo. O ao vivo. Aqui nós estamos gravando, né, cara? Isso acontece, mas a gente corta pouco, né? É difícil, assim, né? Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta. Gostou, Renato? Demais, cara. Então... Pode me convidar aqui quando acharem que pode ser proveitosa a minha presença aqui. Que legal. Claro. Mas, cara, pra mim foi um privilégio estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso pra vocês aqui. Muito obrigado. Já que não assistiu nenhum episódio, Renato, tem uma inscriçãozinha. Não, tá lá. Vai lá no YouTube, né? Quem disse que ele não assistiu? Ele meio que entregou ali. Vi pouco, confesso. Não, assim, e a gente vai pedir pra ele depois, quando a gente for lançar o programa dele, vai marcar ele vai marcar nas redes sociais dele, que vai nos ajudar, né? Claro. Legal, muito legal, Renato. Te agradecemos a presença aqui, né? Demais, cara. Agradeço mesmo aí. Pode me convidar que tô na área. Então é isso. Já tá agradecido aí. O papo foi muito legal, histórias muito saborosas. E com isso a gente encerra o Comendo a Bola de hoje. Semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu. Até mais. Um abraço.